No dia 15 de outubro de 2017, todos os distritos de Portugal estavam em alerta vermelho devido a um risco de incêndio, e para piorar a situação de risco, a falta de água não ajudava os bombeiros a combater possíveis incêndios. Tudo começou em Ceia às 6 da manhã, quando os bombeiros foram chamados para um incêndio. 2 horas depois, os bombeiros foram chamados para a zona da Lousã e para Vale de Cambra. Algumas horas depois foram mandados para Monção, Sertã e Leiria. Os bombeiros começaram a ficar baralhados para onde irem. Mas o pior aconteceu quando a Proteção Civil receberam as chamadas de várias pessoas alertando que estava a arder em vários lugares diferentes e começaram a tirar bombeiros de uns incêndios para enviar para outros incêndios. As populações, quando repararam, tentaram fazer de tudo para os bombeiros não saírem dos locais. Os bombeiros não conseguiam controlar os incêndios por causa do vento descontrolado provocado pelo furacão Ofélia que passou na ilha dos Açores. E para eles só restava proteger as casas de habitação nas populações, deixando a floresta a arder. As pessoas ajudavam os bombeiros com alguma água que tinham a apagar o fogo. O fogo ameaçava as cidades de Braga, Oliveira do Hospital, Tondela, entre outras. A GNR fechava estradas para evitar uma nova estrada da morte e retiravam pessoas das aldeias ameaçadas. O que se passou em Pedrógão Grande antes 4 meses voltava a acontecer. A Ciresp voltou a falhar por causa dos incêndios. Os guardas tentavam controlar o trânsito, mas não tinham guardas suficientes para controlar em todos os locais. As pessoas fugiam como podiam, alguns acabaram por ser apanhados pelo incêndio. Alguns bombeiros também foram vítimas dos incêndios. Algumas pessoas rejeitavam sair das casas, acabando por sair à força, e outras pessoas ficaram nas casas, acabando por serem apanhados pelos incêndios. A norte do Rio Tejo, todos os distritos de Portugal estavam a arder. Em Monção, no distrito de Viana do Castelo, o incêndio alastrava-se para a Espanha. No final do dia 15 foram registados 443 incêndios e confirmados 3 mortos, 51 feridos ligeiros e 4 feridos graves. O fogo atingia casas, vários estabelecimentos industriais e armazéns. Durante a madrugada do dia 16 foram encontradas mais 3 vítimas dos incêndios e várias aldeias foram evacuadas e várias escolas eram fechadas. Às 9h30 foram confirmados mais 5 mortos, passando para 11 mortos. Meia hora depois, a Proteção Civil admitiu que havia confirmação de 20 mortos. Os municípios ativaram o Plano Municipal de Emergência para auxiliar os feridos. Às 11 horas foram confirmados 27 mortos e 51 feridos. Os políticos reagiam aos incêndios. A Itália envia meios aéreos para ajudar a combater os incêndios. Às 12h30 o número de vítimas sobe para 31. O autarca de Leiria garantia que 80% do pinhal de Leiria tinha ardido. Às 16 horas anunciaram 7 pessoas desaparecidas. Às 17 horas o número de mortos voltaram a subir para 35 mortos. O governo anunciava 3 dias de luto nacional. Às 19 horas morria um dos feridos graves, aumentando para 36 mortos. Centenas de animais morreram devido ao incêndio. No final do dia 16 a Proteção Civil dava o balanço de 36 mortos, 47 feridos ligeiros e 16 feridos graves. No dia 17 a Proteção Civil anuncia que todos os fogos estavam dominados. A GNR procuravam por pessoas desaparecidas. Algumas pessoas eram detidas por serem suspeitos de atear fogos. 6 desaparecidos apareceram bem. O rescaldo final foi de 45 mortos e mais de 70 feridos. No ano de 2017 arderam mais de 316 mil hectares, sendo mais de 225 mil hectares neste incêndio. Com este incêndio e o incêndio de Pedrógão, no dia 19 de outubro, a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, depois de tanta pressão, pediu a demissão.
No mesmo dia, o presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, Joaquim Leitão, também pediu demissão. Os números apontam para mais de 350 empresas afetadas pelos incêndios, com prejuízos à volta de 360 milhões de euros, entre elas aviários, oficinas e empresas de vários ramos. Para além das empresas, várias casas e barracos foram afetados, deixando várias pessoas desalojadas e a morte de centenas de animais. O governo declarou 3 dias de luto nacional. Houve várias detenções por suspeitas de atear fogos, acabando por serem libertados pelos juízes. Naquele dia, os bombeiros fizeram tudo o que podiam, alguns acabando por saírem feridos. Devido ao vento forte, os bombeiros só restava deixar a floresta arder, esperando pelo incêndio em lugares seguros que não colocassem a vida deles e das pessoas em perigo. Mas mesmo assim o vento estava descontrolado e levava as fagulhas para algumas casas, acabando por arder. A polícia prendia alguns suspeitos e alguns que atearam os incêndios. Aos suspeitos que não tinham a certeza foram libertados e aos que atearam foram aos juízes, acabando por serem libertados em alguns casos por estarem alcoolizados e os outros por ser a primeira vez que atearam um fogo. Para mim, esses senhores que se dizem de juízes andam a proteger os criminosos que incendeiam florestas e por vezes destroem vidas porque os incendiários estão alcoolizados, ou então pensam que as pessoas que incendeiam uma vez não vão incendiar mais. Claro que vão, porque quem incendeia uma vez vai incendiar outra vez. Os políticos no momentos de tragédia deviam de estarem unidos e não estar em guerras sem oposição. O governo nesses momentos devia de suspender tudo o que tinham planeado, desde férias até às visitas de Estado, e estarem concentrados nos locais das tragédias. Qual é a vossa opinião? Comentem e partilhem.